não, cara. Cara, isso aqui tá quebrando. Não faço mais função não, você não cai. Tá só assim. Deixa eu desligar a minha câmera. Pela primeira vez eu fui tão bem, cara. Boa noite, querida Igreja de Cristo. Estamos aqui para mais um culto nessa noite, um culto que o Senhor nos permite louvar, adorar, glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Este é o culto da Igreja Batista de Amizade. Nós estamos localizados na rua Araújo Leitão, 983, no Engenho Novo, ali no Índio. Você é nosso convidado assim que retornarmos os nossos cultos presenciais para estar conosco. Mas hoje nós vamos cultuar ao Senhor através do nosso canal aqui no YouTube. E você aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver, você possa reservar este momento para cultuar a Deus, para adorá-lo, porque o nosso Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Nós vamos estar orando, aonde nós vamos estar pedindo para que o Senhor fale conosco. O Senhor deseja falar conosco todos os dias. É que a nossa vida corrida, os nossos compromissos, nós às vezes não percebemos, não estamos atentos à voz do Espírito Santo, que está querendo, desejando falar conosco. E hoje você possa agora reservar este momento, essa agora uma hora para louvar, para cultuar a Deus e ficar com o seu coração atento, abrindo a porta do seu coração. Porque o Senhor Jesus, neste momento, Ele vai bater a porta do seu coração para falar contigo. Basta você abrir a porta do seu coração, porque Jesus, Ele não invade, Ele chega humildemente, bate a porta do nosso coração e pede para que você deixe Ele entrar, para que Ele faça morada, para que Ele mude a sua vida, para que Ele transforme o seu coração. Amém? Vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Você pode ficar à vontade para compartilhar o link deste culto com um amigo, um irmão, alguém que você deseja convidar para estar cultuando conosco. Nós convidamos você para orar neste momento, falar com Deus. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, por essa maravilhosa, por essa rica oportunidade de cultuar. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. E sabemos, ó Deus, que o Senhor há de falar conosco através dos louvores, através da oração, através da mensagem, ó Deus, porque o Senhor sempre deseja falar aos nossos corações. E possamos agora estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto para ouvir o seu recado nessa noite. Senhor, eu não conheço os corações de todos os irmãos que estão cultuando conosco neste momento,
mas o Senhor conhece o meu e os nossos corações neste momento. Estamos agora cultuando a Ti. Pai, fale de uma forma clara aos nossos corações, para que possamos compreender no dia de hoje qual é a Sua vontade para a nossa vida. Deus, toma os nossos lares, as nossas famílias, tome, Senhor, a nossa casa em Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, cada irmã que cultua conosco neste momento. Abençoe os irmãos, famílias da nossa Igreja Batista de Amizade, como os demais irmãos que estão cultuando conosco neste momento. Nós pedimos essas bênçãos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos estar louvando ao Senhor neste momento, com o nosso Ministério de Louvor. Nós vamos estar louvando 2 belíssimos hinos. Na verdade, 3, nós vamos louvar primeiro Abre, Senhor, os meus olhos, depois Digno de Glória e Estrela da Manhã, e logo depois nós vamos retornar para a leitura bíblica introdutória de hoje. Amém? Vamos estar então louvando ao nosso Deus. Olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. E bem altos, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltados e bem altos, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero te ver, Senhor. Declare que o Senhor é santo. Santo, Santo, Santo. Santo é santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Declare que o Senhor é santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Eu quero te ver. Mais uma vez, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 eu quero te ver. Graça e paz, amada igreja. Nós iremos cantar um louvor agora chamado Digno de Glória, porque o nosso Deus é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Teu nome exaltar,
nossas mãos, para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém, irmãos. Que nós possamos continuar louvando ao nosso Deus, continuar cultuando ao nosso Deus neste culto, nesta maravilhosa oportunidade. Vamos estar, irmãos, abrindo a nossa Bíblia agora na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu quero convidá-lo a você abrir no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, será a nossa leitura da nossa palavra introdutória de hoje. Se você já pegou a sua Bíblia, já acessou, abra em Filipenses, no capítulo 2, do versículo de 5 a 11. Fique à vontade para acessar a Bíblia no seu celular, no tablet, no computador ou da forma impressa. Fique à vontade para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus conosco. Amém? Considerando que você já tem encontrado ou está lendo, e você acompanha em sua Bíblia, nós estamos usando a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, não fique tranquilo, quer dizer que o texto é o mesmo, a compreensão também da leitura é a mesma. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes,
para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Tenham entre vocês o que? O mesmo modo de pensar que Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, tinha. Jesus, ele tinha a natureza igual à de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus, pelo contrário, ele tomou o que? A natureza humana, e tornando-se assim igual aos seres humanos, e foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Amém? Que o nosso pensar, irmão, seja igual ao de Cristo, de não nos engrandecer. O tema do capítulo, na leitura da minha Bíblia, diz assim: a humildade e a grandeza de Cristo. Você pode ver que Jesus, ele se humilhou. A sua humilhação começa ao fato dele deixar a sua glória, o seu trono de glória, e se tornou um homem como eu e como você. Além disso, ainda morreu por todos os pecadores, morreu por mim, por você, por toda a humanidade. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, nos dando direito ao perdão. E Cristo, ele não nasceu num berço de ouro, nasceu numa manjedoura, como os irmãos sabem, filho de um carpinteiro e de uma virgem. Irmãos, nós temos muito que aprender com Jesus. Nós precisamos ser humildes diante da vida e diante do mundo. Por isso que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome, que todo joelho há de se dobrar diante de Jesus naquele grande dia. E que você possa estar preparado para esse dia, tornando-se também servos igual a Jesus se tornou, para que possamos, naquele grande dia, Jesus, vinde bendito do meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês. Amém? E esse seja sempre o nosso desejo, de ser humilde, de servir ao nosso Deus. Vamos estar louvando mais uma vez o Senhor. Nós vamos louvar no belo hino Consagração. E logo após nós vamos voltar para o nosso momento de oração e também para o nosso momento da mensagem de hoje, que eu creio que o Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Vamos estar louvando ao nosso Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor Somente a ti. ao Rei Jesus. A honra, a glória, Seja dado, Senhor, a honra e a glória. força A força, Senhor, que vem de ti. e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Nosso Rei. Jesus. A honra, a glória, A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que possamos, toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Deus. Queridos, agora eu quero convidá-los a orarem conosco neste momento. Nós temos alguns pedidos de oração. Nós vamos estar orando pelo André. André é o primo da nossa irmã Patrícia. Ele passou por uma cirurgia ontem. Ele estava passando mal há alguns dias, mas graças a Deus os médicos encontraram qual era o problema. Ele ia passar por uma pequena cirurgia ontem. Daqui a pouco, mais tarde, nós vamos estar fazendo uma visita a ele, se assim o hospital permitir. Vamos estar orando pela recuperação do André.
Nós vamos orar, continuar orando, irmãos, pelos nossos irmãos Tarcísio, a nossa irmã Maria de Lourdes, os nossos irmãos que são do grupo de risco. Oramos, né, irmãos, para que essa vacina chegue, para que uma solução seja encontrada. Alguns irmãos aí, alguns já foram vacinados, quando digo a população brasileira, mas ainda falta muita gente para ser vacinada. Estamos aí na expectativa que os nossos governantes cheguem a um acordo para que essa vacina chegue, para que possamos, né, irmãos, nos vacinar e voltar à nossa vida normal. Vamos estar orando pelos irmãos da nossa igreja, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, para que o Senhor continue nos guardando, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar. Eu não sei qual é o seu pedido, qual é a sua necessidade, mas Deus conhece o seu coração, Deus sabe do que você precisa. Então, fale com Deus, abra o seu coração para Deus, coloque diante de Deus tudo aquilo que você precisa agora. Amém? Vamos estar orando ao nosso Deus. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, por esta rica oportunidade de cultuar nessa noite, de adorar o teu nome. Pai, entregamos em tuas mãos agora a vida do André. Senhor, que passou por uma cirurgia, que ele possa estar bem, se recuperando, para que ele volte para o seu lar, para a sua família, para a sua casa. Ó Deus, obrigado porque o Senhor guardou a sua vida, porque foi possível os médicos encontrarem qual era o problema que estava causando tantas dores a ele. Guarde a sua família, o seu lar. Senhor, nós oramos pela vida do nosso irmão Tarcísio. Abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, a sua filha Carla, o seu esposo, seus netos. Continue abençoando a vida do teu servo. Também oramos, Senhor, pela nossa irmã Maria de Lourdes. Oramos pelos seus filhos, netos, bisnetos, por toda a sua família. Que o Senhor continue guardando a saúde da tua serva. Pai, nós oramos agora pelo nosso Brasil, pelo mundo, que ainda vive, ó Deus, esta pandemia. Oramos porque nós temos aí a esperança da vacina. Algumas pessoas, graças a Deus, já foram vacinadas, mas ainda não temos a certeza se todos vão serem vacinados neste momento. Mas nós pedimos, Senhor, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, para que eles possam pensar na população brasileira. Todos os governantes deste mundo, Senhor, que eles possam agora parar de pensar na ganância, no dinheiro, na corrupção, e pensar que existem vidas humanas em risco, famílias, ó Deus, sendo atingidas por este vírus, por esta doença que tem causado tanta dor em meio a essa pandemia. Pai, fale ao coração dos nossos governantes, que eles possam agora entender que precisa de uma solução imediata para que seja controlada esta pandemia. Senhor, abençoe o nosso presidente, os nossos governantes, prefeitos, vereadores, deputados, todos os que são responsáveis, ó Deus, pelo governo do nosso país. Neste momento, pedimos que o Senhor possa cuidar da nossa nação, como do mundo, para que a vacina chegue não para um determinado grupo de pessoas, mas para todos, porque todos sofrem por causa dessa doença. Todos estão suscetíveis a serem contaminados. Pedimos, Senhor, neste momento essas bênçãos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, queridos irmãos, eu quero convidá-los agora para a nossa mensagem de hoje. Eu gostaria que agora você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3, apenas um versículo que nós vamos ler desse texto. O livro de Atos é um livro que conta a história da igreja, escrito por Lucas. Nós já tivemos a oportunidade de pregar sobre o livro de Atos, mas agora nós vamos falar somente desse versículo 19. Nós já pregamos também o capítulo 3, onde Paulo, cura aquele paralítico que está à porta do templo. Então, que nós possamos estar aprendendo mais uma vez através dessa mensagem
Atos capítulo 3, apenas o versículo 19. Amém? Que você possa então aí abrir a sua Bíblia conosco. Eu vou estar projetando o texto para que você possa acompanhar melhor a leitura. Diz assim o texto para nós: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Você prestou atenção? Você leu? Vou ler mais uma vez para que fique fixado na sua mente esse versículo. Diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós usamos a leitura revista e corrigida. Se você for para a nossa TNLH, o texto é bem parecido. Irmãos, eu gostaria de falar sobre, hoje com os irmãos, conversar sobre este momento da mensagem, sobre arrependimento, conversão e santificação. Passos fundamentais para a vida cristã. Amém? Repetindo, arrependimento, conversão e santificação. Passos fundamentais para a vida cristã. Irmãos, neste momento, na introdução da mensagem, eu queria pensar com os irmãos um pouquinho agora sobre o início da nossa caminhada cristã. A nossa decisão em Cristo não é somente um passo em direção à fé. Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque, como está escrito, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. O que a palavra fala sobre essa nova vida em Cristo? Essa nova decisão que você tomou, que eu já tomei. Se você ainda não tomou essa decisão em Cristo, preste atenção nesta mensagem, preste atenção nesta palavra e ouça neste momento, que eu tenho certeza que Jesus quer falar ao seu coração. Se eu pudesse, irmãos, resumir o que seria essa decisão, é que nós vamos passar a ser conduzidos pelo Espírito Santo, que vai nos convencer da nossa o quê? Da nossa realidade pecaminosa. Nós lembramos, de João capítulo 16, versículo 8, que diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa fé, ela vem pelo ouvir. Quando nós ouvimos a mensagem, o Espírito Santo é que nos convence da nossa realidade pecaminosa. Ele convence o mundo, as pessoas, eu e você, do nosso pecado, que nós precisamos ir ao encontro da justiça e que existe um juízo que vai acontecer. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus vão escapar desse juízo, estão escolhendo a justiça e estão convencidos não pelo pastor, não somente pela mensagem, mas o próprio Espírito Santo está o convencendo da sua realidade. E agora, ele sendo tocado pelo Espírito Santo, essa decisão que ele está tomando, ele passa a entender: não, eu preciso de Jesus. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar em direção das escolhas que eu fiz, dos erros que eu cometi. No início, irmãos, da caminhada cristã, é bom destacar que é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Nós parecemos o quê? Uma criança, quando recebe aquele presente novo. Nós ficamos felizes, nós queremos conhecer, nós queremos aprender da Bíblia. Eu gosto muito, irmãos, do novo convertido, porque eu também já fui assim. Quando eu me converti, você sabe o que eu pedi ao meu pastor, o pastor Márcio? Eu pedi a ele uma Bíblia, e ele me deu, e eu tenho essa Bíblia até hoje. E eu queria aprender, eu queria estudar. Aquela fé que me alcançou,
aquilo que estava movendo meu coração, eu queria compreender. Eu tinha aprendido da minha mãe sobre os ensinamentos que ela me passou sobre Jesus, mas eu havia esquecido, não estava nem aí para Cristo até aquele momento, e aquele sentimento que estava movendo o meu coração, eu queria a compreensão de tudo que eu estava sentindo, de tudo que estava acontecendo comigo. Isso, por que isso acontece? Porque nós somos movidos pelo primeiro amor. Ah, irmãos, como eu disse, é tudo novo. E esse primeiro amor vai movendo o nosso coração, nós queremos aprender mais, as dúvidas vão surgindo. A Bíblia vai sendo um livro que eu desejo pesquisar, e eu pretendo e quero aprender a todo momento. E o primeiro amor é muito importante na vida cristã, que Jesus vai falar a uma igreja, a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. E nas mais clássicas diz assim: contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o meu primeiro amor. Quando eu vou para os primeiros capítulos, capítulo 2, 1 de Apocalipse, eu encontro as 7 cartas às 7 igrejas. Uma delas é a igreja de Éfeso. O que Deus vai dizer contra essa igreja, que vai reprovar essa igreja, que também Deus faz elogios, Jesus faz elogios a essa igreja, é que ela perdeu o seu primeiro amor. E dentro da nossa caminhada cristã, às vezes nós perdemos esse primeiro amor. E às vezes nós olhamos, poxa, eu era tão entusiasmado no início da minha caminhada cristã, eu tinha tanto desejo de ler a Bíblia, por que agora eu não tenho isso? E vale lembrar que Paulo também deu um conselho à igreja de Corinto, na sua primeira carta, nas palavras finais, lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 14, que diz assim: que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Então, nós não podemos perder o foco do primeiro amor. E tudo que nós vamos fazer na nossa vida deve ser feito com o amor, porque o amor tudo supera, o amor tudo vence, o amor tudo pode. E é isso que às vezes nós esquecemos. E nós lembramos também das próprias palavras de Cristo, quando ele fala da videira verdadeira, que ele diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, nós vamos para o versículo 9, que diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Nós temos que permanecer no amor de Deus, para que não perdemos esse amor, para que façamos tudo por amor e para que permanecemos no amor de Cristo. Após a nossa decisão em direção em Cristo, irmãos, novos ideais nos são apresentados. Uma vida, ou seja, de total mudança. É uma mudança de 180 graus. Não é de 360, porque 360 você dá uma volta e volta para o mesmo ponto. Não, é uma volta, como o comandante manda ao soldado no exército, é meia volta, volver. Você está indo numa direção, você agora vai em outra direção. Temos agora, irmãos, um novo caminho, que é Cristo, uma nova verdade a ser seguida e uma nova vida a ser vivida. Vale também destacar que no cristianismo, arrependimento, conversão e santificação não são simples passos em direção a uma nova realidade religiosa, não, mas uma nova vida em Cristo. O cristão que deseja viver essa nova vida em Cristo, como também Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5:17, nós somos o que? Nova criatura em Cristo Jesus. É muito importante entender que essa decisão pelo arrependimento, a conversão e a santificação não é passos religiosos, mas é um passo em direção a uma nova vida em Cristo Jesus.
Não podemos, irmãos, apenas seguir mandamentos religiosos, porque assim nós vamos apenas ser religiosos e vamos perder o primeiro amor. Mas nós temos que estar aqui seguindo a Cristo, o nosso Salvador. Vida cristã não é um compromisso com a igreja, com o pastor, mas com Cristo. Agora eu queria pensar com os irmãos sobre esses 3 passos fundamentais na vida cristã em direção a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos é sobre arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu logo lembro das palavras de Jesus. Se você for para Marcos capítulo 15, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Arrependei-se e creem nas boas novas. Ou se você for para mais clássica, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependei-se dos seus pecados e creem no Evangelho. Ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Foi essa mensagem que João Batista pregou sobre o batismo no arrependimento, onde representa a nossa morte para o mundo, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição para Cristo, como também simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, onde nós morremos para o mundo. Arrependimento, irmãos, para os irmãos entenderem como é importante na vida cristã, no grego significa metanoia. Sabe o que significa? Mudança de mente. Exatamente isso. Arrependimento é mudar a mente. É mudar a forma de pensar. Antes nós tínhamos o nosso pensamento guiados pelo pecado, pela nossa natureza pecaminosa. Agora a nossa mente volta e muda para um pensamento igual a Cristo, pensando nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Quando eu vou, por exemplo, para Lucas, no capítulo 15, o versículo 7 diz assim: pois eu lhe digo isso, que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas ou 99 justos que não precisam do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós somos de fato o que? Conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso que não há conversão se não houver arrependimento. Hoje as pessoas estão compreendendo com muita dificuldade esse primeiro passo em direção a Jesus. Nós podemos ver as pessoas indo para a igreja, as pessoas indo com a Bíblia na mão, mas ainda não se arrependeram. Ficam achando e pensando: pastor, eu não fiz nada de mal, eu não matei, eu não roubei. Mas você tem que entender a sua realidade pecaminosa, a nossa herança que nós recebemos de Adão. Todos pecaram e destituídos estavam o quê? Da glória de Deus. Não há um justo sequer. Nós podemos perceber que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, é mais alegria no céu por um do que para 99 justos ou sábios, dependendo da tradução, que não precisam o quê? De arrependimento. Porque Jesus ele veio para os pecadores. Se você é bom, então você não precisa de Jesus. Se você não peca, então você não precisa de Jesus. Eu quero dizer para você que você está redondamente enganado. Você precisa se arrepender da sua forma de pensar, dos seus erros, das suas falhas, das suas escolhas erradas. Porque todos pecaram. Eu preciso me arrepender dos meus pecados todos os dias da minha vida, mas dentro da caminhada cristã eu preciso ter essa consciência, essa mudança de mente que é o arrependimento, é o metanoia, de mudar a minha mente, de entender: não, eu era um pecador. Eu era conduzido pelo desejo da minha carne. Agora eu preciso ser conduzido por Cristo, ser conduzido pelo seu Espírito Santo, o Consolador,
que Ele concede àqueles que põem a sua fé e creem na sua palavra. E eu quero te perguntar, por quem você tem sido conduzido? Decidir, irmãos, viver uma vida por Cristo é viver uma vida de arrependimento. A vida cristã, ela precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Quando, agora pensando sobre arrependimento e falando sobre essa condução do Espírito Santo em nossas vidas, quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, eu ouço a voz de Deus. Quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, eu não julgo, como diz a palavra, não julgues para que não sejais julgados. O meu olhar não se volta só para o erro do meu próximo, mas nós vamos compreender que o próximo que ainda não se decidiu por Cristo é um pecador como você antes era, e agora você compreende através do Espírito Santo que agora você não julga mais, que ele também ainda não se decidiu por Cristo, mas que quando ele se decidir por Cristo, a vida dele vai mudar. A vida de pecado que ele vive agora vai ser deixada para uma nova vida em Cristo. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não difamamos as pessoas, nós não falamos mal do nosso próximo, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o mais importante, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós vivemos uma vida em amor. Se você deseja viver uma nova vida em Cristo, arrependa-se dos seus pecados. E viva uma vida conduzida não pela sua vontade, mas pelo Espírito Santo. Um contraponto, quando nós somos conduzidos não pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos unicamente pela carne. Aí eu vou para Romanos, no capítulo 8, e o versículo 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Paulo está ensinando essa igreja: vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se o Espírito Santo habita em nós, então nós não estamos sendo dominados pela carne. Mas ele vai chamar a atenção no final do versículo: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você é conduzido pela carne, você não pertence a Jesus. Porque nós somos de Cristo, nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Quando nós somos conduzidos pelo Espírito, pela carne, nós somos conduzidos pelo homem. Como diz o texto: maldito o homem que confia no homem nas suas próprias forças. Não é no outro, é em você, porque você confia mais em você e você está sendo conduzido pela carne. Quando nós somos conduzidos pela carne, nós julgamos o outro, nós difamamos as pessoas, nós vivemos pela carne, não amamos e muito menos nós ajudamos o nosso próximo. Irmãos, é um equívoco pensar que somos capazes, sozinhos, de vencer o velho homem. Não caia neste erro. Você precisa viver pelo Espírito. Você precisa que o Espírito Santo habite em você. E você pode ficar tranquilo, porque você é templo do Espírito Santo. Mas a quem você está dando ouvido? Ao Espírito Santo? Então você está vivendo uma vida de arrependimento. Agora, se você está ouvindo da carne, você não está, com certeza, ouvindo o Espírito Santo, e você está ouvindo a sua carne e está vivendo fora do arrependimento. Segundo ponto que eu queria pensar com os irmãos nessa noite é sobre a conversão. O que é conversão, pastor Jovelino? Que muitos falam: eu me converti a Cristo. A conversão tem duas palavras no grego. Primeiro,
converter, significa estrefo, voltar, mudar interiormente. E a palavra conversão é retorno. Por isso que eu falei que a vida cristã é uma vida de mudança de 180 graus. O mundo está indo numa direção, nós estamos indo em outra direção. O mundo está indo em direção ao pecado. Nós estamos indo em direção a Cristo. Então, mudança de mente, arrependimento. Mudança interior é conversão. Lembra o que Jesus disse quando perguntaram aos seus discípulos: comem sem lavar as mãos? E aí Jesus vai dizer: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai. Porque a boca fala o que o coração está cheio. O que está cheio o seu coração? O que está cheio a sua vida, o seu interior? Quando eu vou para Isaías, no capítulo 55, veja o que Deus fala ao povo de Israel no versículo 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o Senhor Deus, pois ele perdoará de bom grado. Então, isso, que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho, né? O homem mau, os seus pensamentos, e converta-se, ou seja, volte-se ele para o Senhor. E hoje Deus está nos convidando, porque a conversão é um processo, um exercício diário. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso estar com a minha vida voltada para Deus. Eu preciso abandonar os meus maus pensamentos, os meus maus desejos da carne. Quando nós lembramos também do texto clássico, com certeza você sabe de cor, que é a 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Até uma nação precisa se converter a Deus. E nós podemos converter o Brasil a Deus. Basta nós assumirmos a missão do Evangelho de levar a mensagem e a palavra de Deus às pessoas, porque elas vão se converter. Como você também. Como eu já disse para os irmãos em outros momentos, antes de me converter, eu não queria saber de Cristo, não queria saber da igreja. Mas graças a Deus que alguém ousou falar de Cristo e falou de Cristo para mim. E eu reconheci a minha realidade pecaminosa e vi que eu precisava me arrepender e me converter ao Senhor. Se converter porque nós temos um novo caminho, uma nova verdade a ser seguida e uma nova vida a ser vivida, como eu disse para os irmãos no início da mensagem. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então hoje eu tenho um caminho a seguir, é Jesus. Eu tenho uma verdade a escolher, que é Cristo. Eu tenho uma vida nova a ser vivida em Cristo Jesus. E nós vamos viver no caminho que é Cristo. Lembrando das palavras de Paulo, que eu sei que você também sabe de cor, em Gálatas 2:20, que diz: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida, que agora só essa vida, essa nova vida que agora eu estou vivendo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim deu a si mesmo por mim. Não vivo mais eu, irmãos, mas é Cristo que vive em mim. É isso que é uma vida de conversão. É isso que é uma vida de mudança interior, porque Cristo está vivendo dentro de mim. E eu estou vivendo essa vida, o quê? Pela fé em Jesus. E é isso que nós precisamos compreender. Você realmente se converteu? Ou apenas você está pensando
que a sua decisão é simples. Não, não é. Você precisa mudar a sua mente e você precisa mudar o seu coração. Você precisa mudar o seu interior. Você não pode permitir que o homem, o velho homem, viva em você. Tome as suas decisões. Que a carne fale mais alto. Nós temos que abandonar. Nós temos que viver por e para Cristo, para que possamos ter uma vida de conversão. Terceiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é sobre a santificação. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos em encontro à salvação. A salvação ela é um ato e não um processo. Por que não é um processo? Porque ela não depende do homem, ela depende de Deus. É pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se é dom de Deus, é um presente. Agora, a santificação é um processo. Todos os dias nós precisamos nos santificar. Santificação, falando também no grego, significa santidade e consagração. Agiasmos. Viver uma vida de santidade. Ou seja, é um exercício diário. Sede santo como eu sou santo. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viverem a paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Nas clássicas, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santos, nos santificar a todos os momentos, todo dia, lendo a palavra de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo, orando, pedindo a Deus. Quando eu lembro das palavras de Paulo, Paulo vai orar: Senhor, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. E Deus falou que a minha graça faz. Paulo estava buscando a santificação. Deus conhece, sabe que você é um pecador, que você está errando, mas você precisa buscar a santificação em Deus. Quando eu vou para 1 Pedro, agora no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: seja santo porque eu sou santo. Então, irmãos, assim como é santo aquele que nos chamou, é Jesus que está te chamando agora para esta conversão, para essa decisão, para uma vida de arrependimento, para uma vida de conversão e para uma vida de santificação. Ele está dizendo: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O cristão ele tem que fazer tudo pensando em santificação. Pois está escrito: seja santo porque eu sou santo. Quem vive uma vida de santificação, primeiro, sabe o que ela faz? Ela busca a vontade de Deus. Não percebemos o quanto nós somos pequeninos, irmãos, diante do Criador. Nossos olhos, eles são abertos pelo Espírito Santo. A nossa humanidade é resgatada quando nós vivemos uma vida de santidade. Nós percebemos o quanto precisamos de Deus. A sensibilidade que perdemos porque nós éramos conduzidos pelo pecado, então não tínhamos sensibilidade nenhuma, passamos a ter novamente, porque o Espírito Santo vai nos permitir ser sensível à dor do outro, à dor do próximo, às suas necessidades. Somos impactados pela graça e esse impacto nos permite enxergar a cruz que antes não enxergávamos. Quem vive uma vida de santificação, irmãos, entende e compreende a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você seja salvo. Por isso, Ele está te convidando a tomar essa decisão de converter-se a Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. É o texto que nós lemos. Ele está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? O que ele está dizendo? Para que sejam apagados os nossos pecados. E venha assim o tempo de refrigério que da presença de Deus. Se nós nos arrependemos, se nós nos convertemos,
o que vai acontecer? Nós vamos desfrutar da presença de Deus. Quem vive, irmãos, uma vida de santificação, vive aguardando a volta de Jesus. Às vezes não percebemos, mas quando nós não somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós não estamos nem aí para o dia de hoje, muito menos para o dia de amanhã. E nós esquecemos que Jesus está voltando. Nós precisamos pensar um pouquinho no texto de Mateus, capítulo 12, agora versículos 42 até o 44. Fiquem vigiando. Olha o que o texto diz. Fiquem vigiando, ou seja, fiquem alerta, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Nós sabemos qual vai ser o dia da vida de Cristo? Não. Por isso nós temos que viver vigiando. Lembre-se disto. Se o dono dessa casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ele ficava vigiando e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar hoje. Então se decida por Jesus. Quem vive uma vida de santidade, vive uma vida aguardando a volta de Jesus. Tem o temor a Deus guardado no seu coração, porque ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E se Jesus voltar hoje, ele tem certeza, plena certeza da sua salvação. E ele não para de pregar o Evangelho, porque se Jesus está voltando, as pessoas morrendo sem Cristo vão ser conduzidas ao inferno. Então ele assume a sua missão como servo de Cristo, como arrependido, convertido e prega a mensagem de Deus. E eu queria concluir essa mensagem de hoje aos irmãos. Vamos nos deixar sermos conduzidos pelo Espírito Santo e não pela carne, buscando a todo momento fazer o que é a vontade do nosso Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Pastor, mas eu cometi várias falhas, vários erros. Eu também. Paulo também. Todos os homens da Bíblia e mulheres da Bíblia. Mas eles se arrependeram. Eles se converteram e tomaram uma decisão de viver uma vida em santificação a Deus. E por isso eles receberam de Deus o direito à salvação. Assim, a santificação, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, passa a ser um alvo direto, um alvo diário. E passamos a ser como Cristo, passamos a imitar a Cristo como Paulo nos ensina. Todavia, vamos compreender o nosso papel como discípulos, anunciando a mensagem do Evangelho até a volta de Cristo. E por isso a Igreja Batista de Amizade está aqui hoje, pregando esta mensagem, louvando ao Senhor e adorando neste culto, para levar a mensagem a você, para convidar você a se arrepender, a se converter e viver uma vida de santidade. Se neste momento você compreende que você precisa melhorar, que você precisa de Deus, eu tenho certeza que se você der ouvido ao Espírito Santo, ele já está te mostrando essa necessidade. Ele vai falar no seu coração e vai te conduzir e vai dizer: meu filho, venha a mim como você está, porque eu vou mudar a sua vida. Arrependa dos seus pecados, se converta a mim e tenha uma vida inteiramente guiada pelo meu Espírito. Eu quero orar por você neste momento, orar pela sua vida, pelo seu lar, pela sua decisão em Cristo. Você que é cristão, que serve a Deus também, aprenda que você precisa viver uma vida de arrependimento. Você precisa viver uma vida de conversão. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar o seu interior. E você precisa fazer um exercício diário da santificação. Se santificar a Deus. Amém? Vamos orar. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos pela essa mensagem, pela leitura da Tua Palavra, quando o Senhor nos convida, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados, sejam perdoados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor todo momento fala conosco, o Senhor está nos convidando a esta vida de arrependimento, aonde nós vamos mudar a nossa mente, nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos ser humildes, nós vamos pregar, nós vamos falar
Nós vamos viver uma vida de inteira obediência ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor muda o nosso interior quando nós abrimos a porta do nosso coração e permitimos o Senhor entrar, permitindo que o Senhor, o Espírito Santo, venha agir em nós. Nos permita viver uma vida de santidade, onde ser santo porque o Senhor é santo. Fazer a sua vontade e cumprir os seus propósitos. Pensar antes de agir, orar a todo momento buscando a tua vontade. Nós te pedimos essas bênçãos, Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa ter falado ao seu coração, à sua vida neste momento, que você hoje possa tomar a sua decisão em Cristo. Amém? Porque todos os dias nós precisamos nos arrepender, nos converter e viver uma vida de santidade. Quero convidar os irmãos para o nosso culto à quarta-feira às 19 horas. Nós vamos estar no nosso culto de oração. Convidá-lo também para o próximo domingo, às 10 horas da manhã, o nosso culto da manhã e o nosso culto da noite às 19 horas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Tenha uma semana guardada e abençoada por Cristo. Continue orando, continue buscando, continue orando pelos pedidos de orações que foram feitos neste culto durante a semana. Que Deus abençoe a sua vida. Estarei enfrentando as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vida de Jesus. Toda a igreja possa dizer triunfantemente: amém. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada e guardada por Jesus.